Quem ajuda a gente nesse bate-papo é o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Professor, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Boa tarde para o senhor. E já que o assunto do dia é o vice, eu queria falar sobre isso, né? A gente viu uma movimentação, talvez a mais intensa, é do candidato que está liderando as pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando fez toda aquela movimentação, aquele casamento com o Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB, inclusive, para isso. A gente viu também uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de encampar Walter Braga Neto, agora está tentando chegar mais a Minas Gerais também com isso e fortalecer o Rio de Janeiro. Eu lhe pergunto, o assunto do dia hoje, vice do Ciro Gomes, Ana Paula Matos. Ele tem uma estratégia de pegar uma pauta identitária, mas também o PDT vai ganhar algo com isso, não é, professor? Porque o PDT, num segundo turno, no eventual decisão de quem apoiar, ele está muito mais próximo com a Ana Paula Matos de apoiar quem está mais perto, que seria Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, Luciana, muito boa tarde, Sidney, um prazer estar aqui com vocês. No Brasil, a escolha do vice tem uma importância muito mais relacionada com a composição de tempo de TV e rádio, que são elementos importantes numa campanha eleitoral, e também recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, assim, eu acho que o vice, eleitoralmente, ele agrega pouco numa campanha, dado que a figura do candidato a presidente, ele exercer um papel direto, né? O carisma, a capacidade de liderança, os vínculos afetivos que esse candidato desenvolve com o eleitorado, às vezes é muito mais importante do que propriamente a composição do vice. No que diz respeito, particularmente à sua pergunta, a escolha de Ciro Gomes pela vice-prefeita de Salvador, eu acho que foi uma solução doméstica, porque não sobrou outra alternativa para a candidatura de Ciro ampliar para além do PDT. Foi uma boa escolha, embora restrito no Nordeste. Ele também é do Ceará. Então, assim, do ponto de vista estratégico, geográfico, que isso também importa, talvez tivesse sido mais interessante para o Ciro buscar apoio em outras regiões, mas não ficou, ficou difícil para o Ciro. As alternativas ficaram reduzidas para ele. Então, o que pesa fundamentalmente agora será tempo de televisão, e isso é definido pelo número de partidos que fazem parte da coligação, e aí a candidatura do ex-presidente Lula parte na frente, se eu não me engano, tem 8 partidos que estão fazendo parte da sua coligação, seguido da candidatura da senadora Simone Tebet, que tem 4 partidos, né? Se eu não me engano, é o próprio MDB, o Cidadania, o PSDB, que indicou o vice, e agora também o Podemos, que sinalizou apoio, e em terceiro lugar vem o atual presidente Jair Bolsonaro, que tem o apoio do PL, do Republicanos e de outro partido agora que me fugiu a cabeça. Mas a questão fundamental é ver qual dessas coligações vai gerar mais recursos para a campanha, bem como mais tempo de TV e rádio para fazer campanha. E é justamente nessa ordem que vai acontecer. Em primeiro lugar, vai ter a candidatura de Lula, em segundo vem a Simone, e em terceiro vem a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Professor, deixa eu colocar aqui uma terceira vertente, né? E se o senhor me permite algumas observações sobre sua resposta. A primeira delas, é verdade, a gente não olha muito para o vice, mas a história é recente, eu pelo menos devo ser mais velho do que o senhor, eu acompanhei Sarney no lugar de Tancredo Neves, que sequer assumiu porque teve um problema de saúde gravíssimo, Itamar Franco no lugar de Fernando Collor, porque havia um processo de impeachment doloroso em andamento, depois Michel Temer, né, como uma presidente em exercício que foi empichada pelo Congresso Nacional. Portanto, são 3 vices que se apresentaram, vamos dizer assim, que ninguém talvez observasse com tanta atenção e assumiram a presidência da República. E com relação ao que o senhor disse de tempo, Ulisses Guimarães também, depois tendo saído de uma constituinte vitoriosa e uma Constituição de 88, tinha um tempo de televisão assim enorme e perdeu avassalatoramente na disputa. Aí eu coloco o terceiro elemento. Se existir o terceiro elemento nessa campanha, qual vai ser? Bom, essa sua pergunta é muito interessante. Vices parece ser muito importante. E sem contar, Sidney,
os vices que assumiram também no período anterior democrático, de 46 a 64, que foram Aí eu não era nascido, professor, aí eu não era nascido. Mas, assim, a questão fundamental nessa discussão é que o vice ele sinaliza, vamos dizer assim, uma composição da chapa, mas o eleitor ele não se conecta com o vice, né? O eleitor ele não estabelece uma relação direta com a candidatura dos vices. Por isso que eu enfatizei que o mais importante nesse momento é a composição de uma potencial chapa que permita ao candidato ter mais recursos de campanha e tempo de televisão e rádio. Você citou muito bem que já tiveram candidatos que tiveram muito tempo de televisão e rádio e recursos de campanha e que tiveram uma performance muito ruim. É o caso típico do Geraldo Alckmin, em 2018. Era o candidato que tinha o maior número de partidos em torno da sua candidatura, mais tempo de TV. Só que naquela eleição de 2018, bem como a de 1989, que você se referiu, do Ulisses Guimarães, eram eleições críticas, eram eleições não normais, eram eleições em que os artifícios tradicionais que impactam no sucesso eleitoral tiveram importância diminuída, porque existiam vários elementos de crise econômica, de uma crise moral, vários escândalos de corrupção, e que essa conjuntura favoreceu o surgimento de candidatos outsiders. Em 1989, no caso do Fernando Collor de Mello, que era um desconhecido no início da campanha, governador de Alagoas, ex-governador de Alagoas, e Jair Bolsonaro em 2018. Mas foram eleições muito atípicas. Nas eleições que existe, vamos dizer assim, que eu defino como eleição normal, eleição em que você tende a configurar os mecanismos tradicionais de campanha e de construção de intenção de voto, esses artifícios, recursos de campanha, tempo de TV e rádio, adquirem uma importância muito maior. Então, eu acredito que nessa eleição, isso foi o definidor em função dos candidatos perceberem que não se trata de uma eleição crítica, mas de uma eleição normal em que candidatos tradicionais, candidatos que já estão na política já há muito tempo, como é o caso do ex-presidente Lula, do agora presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, da senadora Simone Tebet e de outros, do Ciro Gomes, que já foi candidato a presidente em 3 outras ocasiões. Quer dizer, são políticos tradicionais que vão disputar essa eleição e, consequentemente, os elementos tradicionais que vão ser definidores na vitória ou na derrota nessa eleição de 2022. Professor, muito rapidamente, durante as suas 2 respostas, fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha, que é a seguinte: se é o tempo de TV que está definindo os vices, por que muitos candidatos foram beber na fonte de pautas identitárias e foram buscar na fonte, por exemplo, mulheres? Fizeram questão de dizer que estamos escolhendo uma vice-mulher, estamos colocando uma chapa feminina. Não, essa pergunta é fundamental. Claramente, a questão feminina ela se tornou prioritária no Brasil, né? Isso vem crescendo, né? As mulheres vêm ocupando progressivamente mais espaço na política brasileira, isso é muito positivo, e os políticos perceberam isso. Os políticos observaram isso, e os partidos também, e, consequentemente, querem dar respostas a essa demanda reprimida. Existe uma demanda muito grande, o universo hoje das eleitoras mulheres é maior do que os eleitores homens. Então, é importante que os partidos e coligações levem em consideração nos seus cálculos estratégicos, colocar nas suas chapas, ou na cabeça de chapa, ou na vice, colocar mulheres, porque sinaliza para esse eleitorado a preocupação desse partido e dessa coligação com essa dimensão importante que o eleitorado brasileiro cada vez mais valoriza, né? Muito bem, conversamos com Carlos Pereira, quem agradecemos a participação, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada, muito obrigado, professor. Foi um prazer.